Muita gente acha que contrato de PMOC é só para instalação de ar-condicionado, cliente que tem ar-condicionado. É preciso também ter PMOC, plano de manutenção, em instalações comerciais, como câmara frigorífica? Precisa e é muito importante. E é mais fácil você fechar um contrato com um cliente que tem uma câmara frigorífica do que com climatização. Quando você fala de câmara frigorífica, você tem algo dentro desse contrato que são produtos perecíveis. Geralmente pode ser vacina, pode ser alimentos, pode ser sorvete, pode ser gelo, pode ser qualquer coisa. Então, quando você tira o produto da característica de temperatura dele, ele vai estragar. Então, sim, é mais fácil você fechar contrato de manutenção com câmara frigorífica do que somente com PMOC. Então, PMOC, plano de manutenção, operação e controle, funciona com qualquer tipo de equipamento, não só com ar-condicionado, como também câmara frigorífica e outros tipos de equipamento. Sou mecânico de refrigeração e agora meu cliente precisa do PMOC. Só que o PMOC tem que ser assinado, tem que ter um responsável técnico. Quem pode assinar o PMOC? Boa, Viana, essa pergunta me fazem muito. E quem pode assinar o PMOC hoje são os engenheiros da parte mecânica, como, por exemplo, o engenheiro mecânico, o engenheiro até de outros segmentos dentro da mecânica, porém, ele tem que estar ativo no conselho de classe. O conselho de classe dos engenheiros é o CREA com FEA. Se ele está com o conselho de classe ativo, ele pode sim se responsabilizar. Só que existe hoje os técnicos que também podem se responsabilizar tecnicamente. Quais são esses técnicos? O técnico em mecânica, técnico em eletromecânica e técnico em refrigeração. Esses profissionais, se tiver com o conselho de classe ativo, que aí a gente vai para o CFT e CRT, eles também podem assinar. Claro, tem uma polêmica, porque às vezes o engenheiro ele estuda 5 anos para se formar e o técnico estuda 2 anos. Então hoje no mercado tem uma discussão ferrenha, porque o técnico hoje ele pode assinar o PMOC nas mesmas configurações que o engenheiro. Peguei serviço de instalação e o cliente quer agora fechar um contrato comigo. Fazer um PMOC ajuda a fechar contrato, Gabriel? Ajuda. Só que existe um erro grave, tá, Viana? Muitas vezes o técnico ele não sabe vender o contrato de PMOC. Qual que é a forma que o técnico quer vender? Ele chega pro cliente e fala assim, ó, você chega aqui, se você não fizer o PMOC, vai vir um agente da vigilância sanitária. Ele quer vender com a ameaça. E vai te multar. Aí o comerciante lá, 10 anos no local, vai olhar pra ele, cara, eu tô aqui há 10 anos, nunca passou um... Esse cara só quer me arrancar dinheiro. Esse cara tá metendo louco pra cima de mim, quer me arrancar dinheiro. Quando a gente fala de fechar contrato, qual que é a melhor forma e a forma mais simples? É você pegar exatamente na dor do cliente. Então, por exemplo, vamos supor, Viana, que você tem um cliente de câmara frigorífica. Não tem nada a ver com PMOC, mas vamos falar de contrato. Um cliente de câmara frigorífica, quanto ele tem de produto lá dentro? Qual é a criticidade daquele equipamento? Vamos supor que se ele perder uma câmara de congelado, quando você descongela o produto, você não consegue manter a qualidade dele. Então, se ele descongelou um peixe, cara, já era, perdeu, perde qualidade. Carne, frutas, entre outras coisas, sorvete. Então, quando o seu cliente está na pior situação, que é exatamente nesse momento onde ele perde produto, onde ele está com uma máquina problemática, onde ele não consegue, está perdendo venda, porque ele não tem produto estoque, ele está perdendo venda porque estragou o produto, ele está tendo prejuízo no bolso, essa é a melhor hora. Por quê? Quando você... Vamos falar de uma pessoa aqui. Você faz exame de sangue todo mês? Não. Beleza, agora se você tem uma doença grave... Vou ter que fazer Eu vou ter que me cuidar. Então é exatamente isso que acontece quando a gente fechar contrato de manutenção. Então fechar contrato de manutenção está relacionado à dor do cliente e como eu vou resolver. Aí sim eu ofereço. Olha, você fechando um contrato comigo, você vai ter segurança do equipamento. Ou seja, seu equipamento vai funcionar quando você precisar dele. Se por acaso você tiver um problema num sábado, num domingo, eu vendo para ele também o plantão. Eu mando um técnico lá. Se por acaso você fizer a manutenção preventiva, você economiza. Porque muitas vezes o cara perde um compressor, Viana, que custa alguns milhares de reais, por uma falta de fluido ou por um condensador sujo. Ou até mesmo por um motoventilador. Ou até mesmo por um capacitor que custa 15, 20 reais. Então hoje, quando o técnico ele enxerga isso, aí sim ele consegue fechar contrato. Eu tenho diversos clientes e já agora começaram a me solicitar PMOC. Como é que eu faço para poder implantar o PMOC num cliente meu? É possível eu executar a manutenção preventiva, mas outra pessoa ser responsável do PMOC? Pode sim, Viana. E o maior defeito, o maior problema do técnico hoje que não conhece de PMOC é achar que ele precisa ser engenheiro para executar o plano. Calma aí, são coisas diferentes. Eu preciso de um profissional para assinar esse plano. E aí sim, pode ser um engenheiro ou um técnico. Mas eu posso contratar essa mão de obra. Depois eu preciso de alguém para executar, que aí geralmente sou eu e a minha empresa de manutenção, minha empresa de instalação, que vai fazer esses reparos. E eu tenho a terceira etapa, que é a análise da qualidade do ar. Que aí o cliente vai contratar uma empresa para fazer essa análise da qualidade do ar. Então, você não pode perder a oportunidade de contrato de manutenção e deixar de fechar um contrato por você não ser técnico e também não ser engenheiro. Existe diferença
de capacidade frigorífica para ser responsável técnico do PMOC entre um técnico de refrigeração e um engenheiro, tem alguma limitação para o técnico de refrigeração assinar PMOC? Tipo, quantidade e capacidade de equipamentos? Viana, isso dá uma discussão que vai longe. Por quê? Os engenheiros eles estudam 5 anos hoje para se formar. E o técnico ele estuda 2 anos. Hoje, se você pegar na normativa, não existe hoje uma limitação para técnico e uma limitação para engenheiro se responsabilizar. Seria reserva de mercado, né? Na verdade, quando foi fazer a normativa, foi até sancionado um dos itens que permitia somente os engenheiros assinarem o PMOC. Então hoje tem essa discussão. E eu acho que faz sentido discutir isso. Poxa, seria interessante os técnicos terem um limite para assinar, um limite que seja aceitável para a maioria dos contratos, e acima daquela potência o engenheiro? Eu acho que essa discussão é válida. Mas eu acho que hoje no mercado a gente precisa sim conversar sobre isso, porque realmente é muito polêmico e os engenheiros eles olham de um lado e os técnicos também olham de outro, porque assim, os técnicos também estudaram, eles querem assinar o PMOC e os engenheiros estudaram uma carga horária muito maior. Mas se você pegar, por exemplo, um técnico de refrigeração, ele estuda muitos temas mais específicos de refrigeração e climatização do que talvez o engenheiro mecânico. Então existe essa discussão que eu acho que faz sentido sim falar no mercado. No caso, quando eu tenho um contrato de PMOC, como ele é cobrado assim por parte do responsável técnico? É anual, é mensal? Como é que é essa cobrança? Eu tenho um cliente e aí eu tenho um responsável técnico que eu vou chamar para ser responsável desse plano de manutenção. Ele vai me cobrar como? Mensalmente, anualmente? Boa. Existem várias formas desse responsável técnico cobrar. Uma das formas é você tendo uma mensalidade com esse responsável e ele cuida da sua empresa. Então, toda RT que você precisar emitir, esse técnico ele já se responsabiliza por tudo. Ou você pode fazer um escopo por contrato. Então, esse responsável técnico ele vai lá, faz o levantamento, elabora o PMOC, ele se responsabiliza pelas instalações, só que aí ele cobra por demanda. E aí o valor pode variar muito, principalmente do tamanho do contrato. Se eu tenho um contrato maior, com certeza o engenheiro vai cobrar bem mais por isso. Eu tenho um PMOC que já foi elaborado por um técnico responsável e eu faço a execução todo mês dessa manutenção. Eu preciso mandar algum relatório para o responsável técnico, né, desse meu PMOC todo mês? Como é que ele consegue fiscalizar se aquele PMOC que ele está sendo responsável está sendo executado? Existe um ditado que fala assim, escreveu, não leu, o pau comeu, mas tem um ditado que fala assim, ó, para ser válido tem que assinar, tem que ter um documento. Como é que eu provo que eu fiz a manutenção? Eu tenho que ter um checklist para cada equipamento. Então eu tenho lá um documento que pode ser físico ou digital. Você pode ter um aplicativo, um software que faz isso. E aí eu preciso apontar quais os serviços que foram feitos, seguindo o que o meu responsável técnico passou. Então, vai lá, no meu plano eu tenho que lavar o filtro, lavar a bandeja, aplicar bactericida e lavar a condensadora nesse mês. Então eu pego esse relatório, mostro para o meu cliente que eu fiz todas essas manutenções através desse relatório assinando. Existem alguns sistemas que você até tira foto do antes e depois da limpeza, tá? Então sim, eu preciso documentar todos os meses, seja via um checklist escrito ou seja via um checklist digital que foram feitas as manutenções daquele PMOC. Nos contratos de manutenção de PMOC em estabelecimentos comerciais que tem câmara frigorífica, por exemplo, é também exigido a análise de qualidade do ar, porque ali a gente e renovação de ar, porque em câmara frigorífica a gente não tem isso. Como é que funciona essa parte de exigências de testes além do PMOC em si, né? Na climatização tem uma forma, né? Tem que fazer análise de qualidade do ar, tem que fazer limpeza de dutos, análise de água, dependendo do equipamento. E como funcionam esses testes, né? Com um plano de manutenção na comercial? O que é exigido? Boa. Na comercial, de fato, eu posso aplicar as normativas que eu uso para climatização na comercial. Porém, as métricas são diferentes, tá? Porque se você pegar a umidade dentro de uma câmara fria, ela está fora dos parâmetros de um ambiente climatizado, tá? Então, aquele espaço ali, ele não foi projetado para habitação humana. É um ambiente que é para armazenar produtos. Por mais que eu tenha um trânsito de pessoas ali, mas ali foi projetado para armazenar produtos. Então, eu posso sim fazer análises, mas o principal item que eu tenho que olhar para um plano similar a esse aqui, da análise da qualidade do ar ou das manutenções, é principalmente garantir a integridade dos operadores por outros motivos. Por exemplo, muitas vezes a gente não se preocupa, mas vamos supor um operador que trabalha dentro de uma câmara frigorífica. Existem normas específicas. Por exemplo, um cara que trabalha na câmara de congelados, ele não pode ficar 3 horas direto na câmara de congelado. Então ele tem que ficar um certo período, que aí
cada empresa tem a sua normativa, pode ser 45 minutos por 15 de descanso, para ele ter esse tempo de recuperação do organismo. Imagina, menos 22 graus, menos 23 graus por 45 minutos, cara, realmente é desumano. Então, para isso, existe esse tempo. Mas hoje não existe uma obrigatoriedade para você fazer análise da qualidade do ar em câmaras frigoríficas. Eu sempre pensei que o PMOC fosse muito focado por preocupação quanto ao equipamento, mas na verdade o PMOC está além disso, o PMOC está aí para poder garantir uma qualidade, né, uma saúde dos operários, né, das pessoas que estão naquele ambiente climatizado, assim como na câmara frigorífica. Ele é focado mais nas pessoas ou nos equipamentos, o PMOC? Excelente. É um conjunto de situações. O PMOC, ele garante a qualidade do ar em ambientes climatizados. Esse é o principal objetivo do PMOC. Só que a qualidade do ar, ela é anexa principalmente à integridade do equipamento. Então, por exemplo, hoje está muito comum, Viana, nós vemos alguns equipamentos pegando fogo no mercado. E aí você fala, poxa, mas o que está gerando? É a qualidade do equipamento? O que está acontecendo? E quando você faz um estudo, a maioria das vezes que eu tenho, sei lá, um incêndio ou um ar-condicionado pegando fogo, é grande parte por falta de manutenção preventiva. Então, você vê lá o condensador entupido de sujeira, os contatos todos carbonizados, e assim, não é de uma hora para outra que acontece isso. Então, se você não cuida do equipamento, além do risco, sim, para a qualidade do ar, com vírus, com bactérias que eu tenho dentro do ambiente, eu também tenho um grave risco à integridade dos equipamentos e principalmente à integridade das pessoas que estão dentro daquele ambiente. Quando eu faço a execução de um PMOC, de um plano de manutenção, operação e controle, não é somente a manutenção preventiva. Eu tenho que, nessa manutenção, observar e também corrigir pontos de melhoria no equipamento para evitar acidentes e garantir a qualidade do ar dos ambientes, né? Nesse caso, é gerado depois uma ordem de serviço quando eu faço o plano de manutenção? Perfeito, é muito bom esse comentário, porque todo mundo acha que um contrato de manutenção que eu faço limpeza todos os meses, as máquinas têm que estar intactas, perfeitas. E o mundo real não é perfeito. Você vai chegar lá, você vai ver um suporte oxidado. Lá no PMOC eu tenho que verificar a condição de suporte, eu tenho que verificar a condição, se tem algum ponto de ferrugem na máquina. E isso eu já faço também algumas atividades e algumas rotinas para mitigar qualquer tipo de risco ao equipamento. E para você ter noção, no próprio plano de manutenção, quando a gente olha a integridade da máquina, do equipamento, um dos itens é um plano de ação de emergência. Ou seja, se eu tiver qualquer problema nesse equipamento, se tiver um risco dele cair, se tiver alguma coisa, eu tenho que tomar uma ação. Eu tenho que notificar em algum lugar. E sim, eu posso abrir uma ordem de serviço corretiva, ou eu posso, dentro do meu plano de manutenção, dentro daquele checklist, eu já colocar uma observação. Ó, foi substituído talvez um suporte do ar-condicionado, foi substituído o isolamento térmico. Então, tudo que você fizer dentro do plano tem que ser documentado. Quando eu tenho um PMOC num cliente, isso eu consigo gerar mais valor para a minha empresa no contrato de manutenção? Como é que fica essa parte financeira aí? A gente pensa no faz-me rir, né? É bom, dinheiro nunca faz mal, né? Eu acho que não, né? Vamos lá. Quando a gente fala de contrato de manutenção, Viana, hoje o técnico ele se preocupa muito com previsibilidade. Com previsibilidade. Eu vou falar uma coisa que é um pouco controversa, mas o contrato de manutenção não vai te deixar milionário. Como assim? E aí eu vou explicar melhor. O contrato de manutenção, ele serve para te trazer recorrência, ou seja, custos pagos. Então o contrato em si mensal, ele vai custear e vai te dar uma margem pequena. Se você comparar com uma manutenção corretiva, a margem do contrato ela é pequena. Ó, por exemplo, um contrato saudável é 20% de margem. Se você comparar com uma manutenção corretiva, é muito, muito discrepante. Só que em contrapartida, quando você está dentro do contrato, você abre oportunidades. Então vamos lá, dentro do contrato aqui que eu faço a limpeza dos equipamentos mensalmente, eu vou ter que instalar uma máquina. Opa, beleza, aí eu consigo ter uma margem na instalação. Opa, vou ter que fazer uma substituição, troca de lugar, vou ter que trocar um compressor. Aí todas essas atividades eu agrego no meu contrato, para aí sim, na última linha, eu ter uma margem de lucro significativa. Então o contrato ele serve para te dar segurança, pagar suas contas e principalmente garantir que você tenha renda todos os meses. Mas a grande sacada é que o técnico ele precisa olhar para o contrato como um dos pontos que ele vai atacar. Então o contrato não é a única fonte de faturamento desse cliente. Hoje os técnicos que trabalham com instalação de ar-condicionado reclamam muito por causa da concorrência, né? Cada vez mais eles estão brigando por preço ao invés de brigar pela qualidade do seu serviço, os diferenciais do serviço. E na área de PMOC, cara, existe também essa briga de preço? Como é que é isso aí? Cara, na área de PMOC, na área de instalação, precificação errada vai acabar com o mercado da climatização. E por que eu digo isso? Porque hoje você entra no ciclo
da pobreza. Não sou coach, não é isso, mas para você entender, quando você cobra barato no seu serviço, você concorda que você tem que trabalhar com volume maior, ou seja, eu tenho que fazer mais serviços para ter uma margem de lucro Tem significativa. que trabalhar igual um condenado para ganhar micharia, isso é verdade. Exatamente isso. Quando eu tenho que trabalhar muito mais para ganhar muito menos, eu tenho que contratar mão de obra para entregar tudo isso que eu vendi. E a qualidade cai. E aí, se eu cobrei barato, como é que eu vou pagar uma mão de obra boa? Aí você vê o cara falando, mas porque tá difícil conseguir mão de obra, porque a mão de obra tá cara, quer dizer, que ninguém fica na minha empresa, o cara entra, o cara sai, e aí ele entra num ciclo. Ele cobra barato, não consegue contratar bem, não consegue manter funcionário, tem um giro de funcionário absurdo. Esse giro de funcionário absurdo diminui a qualidade dele, que ele não consegue cobrar mais, e ele volta nesse ciclo. Então hoje o que está acabando com o mercado da refrigeração e da climatização, com certeza são profissionais que não cobram o preço justo pelo seu serviço. Agora, Gabriel, eu que sou reparador, né, que faço muito conserto, reparo, percebo que muitas das vezes o menos é mais. O que significa? Muitas das vezes não vale a pena ter muito serviço, muito cliente. Se o cara sabe cobrar corretamente, sabe o valor da sua hora técnica, muitas das vezes ele precisa de menor quantidade de cliente, porque ele vai ter uma margem maior, né? E ele não precisa se ficar igual louco atrás de um novo cliente, como eu vejo, por exemplo, nas instalações de split com quem cobra pouco. Isso acontece muito? Acontece, Viana. E hoje, assim, para você conseguir se posicionar para ganhar bem no mercado de instalação 1 para 1, é muito difícil. Você vai ter que sair desse cliente comum e ir para um cliente de alto padrão. Não estou falando que o cliente de alto padrão ele vai ser aquele cara que você vai ter a margem absurda, só que é um cara que não quer dor de cabeça. Então, por não querer dor de cabeça, ele com certeza ele paga um pouco mais por isso. Então hoje, no mercado da refrigeração e da climatização, a instalação 1 para 1, eu vou dizer, aquele é o pãozinho da padaria. Você tem que ter, mas você não ganha dinheiro com ele. Para você ganhar dinheiro, você tem que abrir a margem. E hoje, se alguém me perguntar, poxa, Gabriel, qual que é o segmento que você acha que é mais rentável? Eu entraria principalmente no sistema de refrigeração comercial. Não falando mal da climatização, mas hoje, qual que é a quantidade de técnicos instaladores que você conhece que faz manutenção em câmara frigorífica, que faz manutenção em balcão refrigerado, que faz instalação desses dispositivos? É bem pequena. No Brasil, a maioria são meus alunos. Não sabia disso, mas, pô, que legal. Você é um grande cara que tem referência nessa área, que ensina muita gente. E aí você vê que quando você qualifica o cara, não que ele vai sair do ar-condicionado, ele vai ter ali os clientes de ar-condicionado para manter ali o fluxo de pagamento dele. Só que é o seguinte, a margem que você tem em uma visita... Viana, hoje o cara não põe o pé num lugar para mexer na câmara fria por menos de R$1.000. E uma grande vantagem que eu percebo é que o cara que faz o serviço da refrigeração comercial, ele recebe o mesmo valor de hora técnica para fazer num equipamento menor, porque o cliente já confia nele. Então, acontece isso comigo. Eu ganho o mesmo que eu cobro para fazer o serviço em uma câmara frigorífica para fazer o reparo no ar-condicionado dos meus clientes da comercial, para fazer o reparo de um refrigerador, de um freezer, mesmo o equipamento sendo menor, o que muitos técnicos achariam que eu teria que cobrar menos, mas não, o custo fixo da minha empresa é o mesmo, a hora técnica da minha empresa é a mesma e o cliente me paga pelo mesmo valor de hora técnica que eu cobro na câmara frigorífica. E diferente da instalação, você não tem aquele custo de insumo, né? Se você colocar lá cobre, se você colocar lá o suporte, se você colocar todo esse custo que você tem na instalação de ar-condicionado, ele acaba consumindo com parte da sua margem de lucro. Então, realmente, Viana, hoje, para mim, no meu entendimento, um dos melhores nichos dentro da refrigeração e climatização é trabalhar com refrigeração comercial. Show de bola. Ficamos por aqui nesses cortes. Valeu, Gabriel.